Folha BR, estamos aqui com o vereador Ginho. Vereador, em relação ao depoimento da assessora federal Maria Serrano, em que você tentou chantagear o governo para censurar vídeos do site do Folha BR. Qual é a sua declaração? Não, Guto, eu jamais tentei censurar os vídeos da Folha BR. Tanto ela quanto o senhor Pedro Ângelo, eles sabem muito bem o que foi dito no gabinete da prefeita, porque a prefeita estava junto. Porque eu disse a eles que estão falando do Ginho, estão falando de Cássio, estão falando de Zé Vitor, estão falando da administração. Então, senhor Pedro Ângelo, o senhor devia conversar com o pessoal da Folha BR e resolver esse problema. Eu só cheguei, inclusive a prefeita, junto com o do Pedro Ângelo, e pedi a eles que estavam falando da gente, de Zé Vitor, de Ginho, eles estavam falando mal do governo. Numa das conversas com o vereador Jorge Soares Godinho, ele sugeriu a mim que instauraria uma CPI a respeito do Campeonato Barnabés, caso a senhora Maria Serrano não retirasse os vídeos do Folha BR. E até então nós sabíamos que tinha um vínculo do próprio Pedro Ângelo com o Folha BR, naquela época de Enio Tato, de campanha eleitoral e tal. E foi quando eu fui cobrar dele, fui conversar com ele a respeito. Estão falando do Ginho, estão falando de Cássio, estão falando de Zé Vitor, estão falando da administração. Então, senhor Pedro Ângelo, o senhor devia conversar com o pessoal da Folha BR e resolver esse problema. E ele me disse, Ginho, eu não sei qual problema que a Maria tem com vocês, que é a Maria que paga o jornal. E ficou nisso. Aí depois surgiu todos os comentários, tudo, aí fomos apurar um monte de coisa, que hoje eles falam que eu tô querendo barganhar. Não, isso aí foi antes. Ele fez essa ameaça para o chefe de gabinete, ele já havia dito isso para mim, pessoalmente na loja dele. Ou ele abriria uma CPI contra mim.